Graça e paz, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Panorama do Antigo Testamento, estamos juntos estudando o bloco dos livros poéticos. E nessa 12ª aula da nossa sexta semana, nós vamos prosseguir no estudo dos últimos 3 livros desse bloco dos livros poéticos da Bíblia, página 166, lá no módulo 2. Vamos ao livro de Provérbios. Provérbios, ele foca na sabedoria para a vida. E o que é um provérbio, para a gente entender, porque esse livro é a coletânea de provérbios, vários desses provérbios. Provérbio é um ditado muito breve que defende um ponto de vista prático. Geralmente ele vai comparar ou contrastar uma ideia com algo familiar. E o termo hebraico traduzido como provérbio significa representar algo ou ser como algo. Assim, o livro de Provérbios, ele é uma coletânea de ditados que tem por objetivo dar ao leitor a sabedoria necessária para fazer escolhas sábias para a vida diária. E por isso o livro de Provérbios ele começa com uma declaração de propósitos, que são os 3 primeiros versos. A gente já vê a autoria, pelo menos apostada aí, e diz assim: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Então, percebo aí que nós temos os propósitos alistados do livro nesses 2 versos, versos 2 e 3. Nós temos quatro propósitos aí colocados, que vai ser discutido, estendido e tratado no livro de Provérbios. Primeiro é conhecer. Conhecer o quê? A sabedoria e a instrução, também traduzida às vezes como disciplina. Segundo, é preciso conhecer a sabedoria e a disciplina ou a instrução que vem do Senhor. Segundo, é a observação, observar as palavras que dão entendimento. E no caso de observar aqui, é de guardar algo, de você cumprir aquilo. Terceiro propósito é que você receba o ensino da sabedoria. Nós temos muito o que aprender, e aí nós recebemos o ensino da sabedoria, é viver com disciplina ou instrução e com juízo, com sensatez. E, por fim, aprender sobre a justiça, o julgamento e a equidade, que é uma palavrinha que muitas vezes ela é mal traduzida no português como igualdade. Mas a equidade ele é diferente de igualdade. Então, uma ilustração, vocês já devem ter ouvido sobre ela, mas é assim, imagine que nós temos um grupo de pessoas que eles querem ver o pôr do sol, mas nem todos eles podem ver o pôr do sol, porque alguns são maiores e outros são menores, eles têm um muro diante deles. Então, o que seria igualdade? Igualdade, você pegaria essas pessoas e daria para elas um banquinho para cada uma delas observar o sol. Então, igualdade. Todas igualmente ganham um banquinho para ver o sol. E o que seria equidade? Equidade é que esse banquinho ele seria segundo a estatura de cada um. Isso é equidade. É algo que Provérbios trata muito isso. Então, nós podemos estudar Provérbios usando aquele resumo gráfico que tem o tema, que é a busca da sabedoria, ou a sabedoria, a autoria, nesse caso de Provérbios, grande parte é de Salomão, mas nós temos também outros autores, mais ou menos entre 950, nós vamos ter aí um período grande, até que todos os provérbios sejam compilados, unidos, né? Ele é voltado para a nação de Israel, com os israelitas, e ele trata basicamente das palavras de sabedoria, e eles foram colecionados em grupos, e a gente pode observar esses grupos
Primeiro a introdução, os 7 primeiros versos, propósito, aí que a gente viu os propósitos de buscar sabedoria. Aí a primeira coleção, Poemas de Sabedoria, de 1:8 a 9:18. A segunda coleção, Os Provérbios de Salomão, que ocupa grande, a maior parte do livro, de 10:1 a 22:16. Depois vem as Palavras dos Sábios na terceira coleção. A quarta coleção, também Provérbios dos Sábios. Depois volta Provérbios de Salomão, a partir do capítulo 25, e vai até o 29 e 27. A sexta coleção é Agur, que é um rei, e também depois a gente tem especificamente o 31 como Lemuel, e o final sem uma autoria definida, quando trata da mulher virtuosa. Outra maneira, olhando para a página 166, a gente descobre a estrutura do livro. A gente tem aí 3 divisões principais, com 31 capítulos, e nós temos a ideia da prévia de Provérbios, que agora é o propósito do livro, né, até o verso 7. Depois nós temos os Provérbios de Salomão, e aí com todos esses assuntos alistados. Depois nós temos aí os Provérbios dos Sábios. Então nós temos aí a ideia de que é aquilo que vai ser dito, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando você vai na página 166, você percebe também, como na página 167, que você tem aí um gráfico muito interessante para você estudar e para você ensinar também o livro de Provérbios, e eu estimulo vocês a fazerem isso. Então, o que a gente pode perceber aqui nessa prévia de Provérbios, que é capítulo 1, dos versículos 1 a 7? A gente vai perceber, e isso já está, tal como os irmãos veem aqui, é algo que está na página 168 dessa prévia de Provérbios, colocado aí como no seu módulo, para nós pensarmos um pouco. Provérbios reconhece, desde o seu início, que toda sabedoria vem de Deus. Por isso que a palavra, a expressão, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, já no verso 7. Então, temer ao Senhor, ele envolve reverenciar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus, vivendo uma vida santa. E provérbio, ele vem para ensinar como nós vivemos essa vida de uma forma sábia. Então ele começa a fazer, como poesia, a comparação entre o sábio e o insensato. Você encontra muito isso em Provérbios. O sábio e o insensato. E é interessante que isso vai ser levado depois, mais tarde, lá para Mateus, quando Jesus, no capítulo 7, ele fala sobre o sábio que constrói sobre a rocha, o insensato que constrói sobre a areia. E ele diz que o sábio é aquele que ouve as palavras dele e as pratica, o insensato é aquele que ouve e não as coloca em prática. E para isso, o provérbio ele vai distinguir entre 3 coisas. Conhecimento. Para provérbios, conhecimento é conteúdo. Ele também separa, ele distingue conhecimento de entendimento, que é a compreensão do conteúdo. Você pode ter o conteúdo e às vezes você não compreende o conteúdo. Mas a ideia agora é, eu tenho conhecimento, eu tenho conteúdo, eu tenho entendimento, ou seja, eu compreendo, mas a terceira parte, o tópico aí que fecha esse tripé, é a sabedoria, que é a capacidade de você habilmente aplicar o conhecimento, o conteúdo que você já compreendeu à sua vida. Isso é a sabedoria. E quando a gente pensa isso ainda, nesses 7 primeiros versos, que é aí essa prévia de Provérbios, é que Provérbios vem observar como é que a vida vai funcionar de uma forma geral e vai promover atitudes e ações para ajudar o leitor a viver bem, a viver essa vida de uma forma correta, de uma forma que conduz à felicidade. Para isso, Provérbios ensina princípios, não promessas. E se a gente, na hora de interpretar, precisa ter muito cuidado quanto a isso, tá bom? São princípios que são ensinados, não são promessas. Então, tenha sempre em mente que Provérbios está escrito basicamente em forma de poesia hebraica e vai se utilizar de a estrutura, uma estrutura de um par de versos para rimar ideias e conceitos e não sons.
Nós não vamos ver sons sendo rimados ali, mas a ideia está sendo rimada, o conceito está sendo rimado. Então, a segunda linha vai ter sempre um efeito sobre a primeira linha. Vamos aqui, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Okay? Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí é um contraste. Vê que a segunda linha aí está contrastando com a primeira. Então, está deixando claro que os insensatos, eles não têm temor do Senhor. Então, eu queria destacar aqui algumas palavrinhas com vocês. Na verdade, uma. A palavra insensatez. Eu quero destacar ela aqui. Queridos, o que é insensatez? Porque diz que os insensatos vão desprezar tanto a sabedoria quanto a instrução, a disciplina. Perceba que, em geral, nós temos uma grande dificuldade de olhar para fora de nós mesmos. Por conta disso, nós confiamos, muitas vezes, unicamente no nosso modo de ver as coisas. A gente confia nisso. Aí nós tomamos decisões que se baseiam nos nossos sentimentos. A gente confia tanto no nosso modo de ver, entender as coisas, que a gente toma decisões baseadas nisso. E segundo Salomão, aqui nesses provérbios, isso é falta de juízo, é insensatez. Por que é insensatez, irmãos? Porque os nossos sentimentos nem sempre são confiáveis. Assim, uma pessoa que confia unicamente no próprio coração acaba deixando o futuro nas mãos do seu limitado conhecimento, dos caprichos dos seus sentimentos. A gente olha Provérbios 28:26. Olha o que diz lá. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Então, com isso em mente, vamos pensar nesses provérbios de Salomão a partir do verso 8. Então, 1:8, Provérbios 1:8 até 29:27, que é a segunda parte, a segunda estrutura que a gente tem aí como Provérbios de Salomão. Então, o que a gente encontra? Por exemplo, até de 1:8 a 7:27, nós temos 10 advertências, muito interessante. 10 advertências. E ali é uma forma de diálogo. É um diálogo entre pai e filho. Por que você vai perceber isso? Sempre vai começar com a expressão, ouça meu filho. Ouça meu filho. Então, é um pai falando com o filho. Então, são 10 ocorrências, 10 advertências. Aí você vai dizendo, ouça meu filho, não se junta ganancioso, busque sabedoria, tema o Senhor, siga na sabedoria de forma confiante, mantenha a tradição da sabedoria. Depois vai dizer, vai mostrar os dois caminhos, olha, dois caminhos, algo que também a gente vai ver refletido no Novo Testamento lá em Mateus, né? Na pregação de Jesus, dois caminhos, o largo e o caminho estreito. Nós temos exortação ao coração sábio, nós temos aqui uma exortação com relação à sexualidade. Nós temos o problema do adultério e como o adultério causa essa ruína na vida de uma pessoa. E aí, ele termina com advertência para que o filho se mantivesse longe das tentações que levam ao adultério, ou seja, fugir dessas tentações. Aí a gente chega no capítulo 30. O capítulo 30, ele já vai marcar uma nova divisão, 30 e 31, que são os provérbios dos sábios. E o capítulo 30, de forma específica, ele contém os provérbios numéricos de Agur. E é interessante agora, por quê? Porque Agur, ele vai utilizar muitas lições de objetos da natureza. Então, você vai perceber muito isso no capítulo 30 de Provérbios. E então, nós temos ali um alerta rigoroso sobre não da gente não se acrescentar nada às palavras de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é perfeita. Então, não pode se acrescentar nada a esta palavra. E a gente vai perceber isso lendo Provérbios 30, versículos 5 e 6.
Provérbios 30, versículos 5 e 6. E olha o que diz lá. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, irmãos, vê como Provérbios é muito interessante quanto a isso. Por quê? Porque eles vão nos dar, ele vai nos dar essa questão sobre a palavra de Deus de uma forma maravilhosa. E eu já mostrei isso para vocês, e Provérbios tem uma coisa muito interessante, principalmente quando faz-se uma evangelização de judeus. E é Provérbios 30 que faz isso. Provérbios 30, ele tem algo muito interessante aqui. Porque a discussão é, Deus tem um filho, e aí, para se responder um judeu sobre isso, é lido aqui Provérbios 30, os escritos, com perguntas. Nós temos 4 perguntas e tem uma quinta que é deixada. Tá? Tem uma quinta pergunta, a sexta pergunta é deixada. Se vocês abrirem sua Bíblia em Provérbios 30, versículo 4, eu posso lhes mostrar. Diz assim, primeira pergunta, quem subiu ao céu e desceu? Essa é a primeira pergunta. Quem subiu ao céu e desceu? E não se responde. Um judeu dirá, o Eterno. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Ele dirá, o Eterno. Quem amarrou as águas na sua roupa? Ele dirá, o Eterno. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E aí sim, a pergunta é, qual é o seu nome? Ele dirá, o Eterno, ou usará Hashem, que é o nome. Aí, a última pergunta é, e qual o nome do seu filho? Se é que o sabes. Então, Provérbios tem algo muito interessante e eu estimulo vocês a estudarem e terem Provérbios como um livro de leitura diária, também como devocional, porque ele dá para você fazer em um mês todo, dado o número de capítulos. E o capítulo 31, ele vem, e agora nós temos uma divisão dentro do capítulo 31, que os 9 primeiros versos nós temos o rei Lemuel, chamado e dado como rei de Massá, e ele diz que esses provérbios foram ensinados pela mãe dele. E depois nós temos aí, do verso 10 até o 31, nós temos a questão da mulher virtuosa, que é um acróstico semelhante ao Salmo 119. Nós temos 22 versos aqui, que começam cada uma com uma letra da uma consoante, né, do alfabeto hebraico. Então, nós temos 22 versos aqui, do 10 até o 31, justamente para que esse acróstico fique completo. Então, nós temos no verso 10 o Aleph, depois vem Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, e aí segue, certo? Então, Provérbios tem um tema e uma mensagem. O tema, o propósito, Provérbios foi escrito para ensinar que o temor a Deus, ele conduz à sabedoria e à obediência aos seus princípios, e é a forma segura de se viver a vida na sua plenitude. Guarde bem isso, que a gente vai fazer um contraste com o próximo livro, que é Eclesiastes. Tá bom? Qual é a mensagem a ser aplicada aqui? A mensagem a ser aplicada é que o homem insensato, ele ignora a Deus, ele vive de forma ímpia. O homem sábio honra a Deus e vive de forma reta em cada área da sua vida. Isso vai nos conduzir ao livro de Eclesiastes, que vai tratar sobre o verdadeiro valor da vida. E por que é um contraste aqui, irmãos? Porque nós temos aqui Salomão escrevendo grande parte desses provérbios, mas quase no final da sua vida, Salomão perdeu os pontos de apoio espirituais que ele tinha. Ele foi perdendo esses pontos de apoio. E quando nós estudamos livros históricos, nós percebemos que Salomão, já no final de vida, na sua velhice, ele começou a adorar os deuses das suas esposas estrangeiras. E durante esse tempo,
esse tempo que ele esteve aí, a gente poderia colocar entre aspas, desviado daquele propósito de Deus, ele decidiu procurar o sentido da vida. E aí, quando a gente olha para Eclesiastes 1:13, a gente vê lá: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria, aquela sabedoria que ele tinha recebido de Deus, para explorar tudo que é feito debaixo do céu. É muito interessante essa expressão. E ele diz assim: que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Então Salomão usou a grande inteligência que ele tinha para testar a experiência humana. Mas ele se limitou, ele foi se limitando a tudo que foi feito debaixo do céu. É tudo que ele conseguia ver. Por isso que Salomão não levou em consideração nessa discussão no livro de Eclesiastes a verdade revelada por Deus. Ele também não buscou o sentido de vida em Deus. Ele está buscando o sentido da vida nos breves anos que os seres humanos têm para viver aqui na Terra. E o livro vai, então, trazer o resultado dessa busca de Salomão, mostrando que Salomão não conseguiu. Apesar de ser um homem mais sábio de todos, ele não conseguiu. Apesar de todos os prazeres que ele teve acesso, apesar de todas as riquezas que ele possuía, apesar de todas as conquistas que tornaram ele tão conhecido, afamado em todos os lugares e em todos os outros reinos. E ele, então, ele demonstra isso com Provérbios 1:2, quando ele diz assim: que grande inutilidade, diz o mestre ou o pregador, tem os dois sentidos, né? Que grande inutilidade, nada faz sentido. Exatamente isso que nós vamos estudar em Eclesiastes. Nada faz sentido. Nada faz sentido se você não colocar Deus na vida. Então a gente estuda o livro de duas formas: o resumo do livro e do seu conteúdo. De que maneira? Olhando o livro de Eclesiastes como o sentido da vida. O pano de fundo vai ser a felicidade, que Salomão está buscando, ele está tentando buscar, e ele, então, agora faz as afirmações sábias. Então ele vai dizer: a vida é passageira. Ele vai dizer por 28 vezes: tudo é vaidade, vaidade das vaidades. E 9 vezes ele diz que é correr atrás do vento. E 30 vezes ele vai dizer que é debaixo do sol ou debaixo do céu. Então é esse ponto de vista nosso, é o ponto de vista que a gente olha abaixo do sol, abaixo do céu, e a gente tenta entender a vida, às vezes a vida espiritual, baseado naquilo que a gente está apenas observando ao nosso redor. Então o questionamento dele aqui é como alcançar a felicidade. Aí ele vai falar como o tempo passa, qual a razão de saber e do conhecer, qual é o valor das riquezas, porque existe tanta injustiça, a diferença entre o pobre e o rico, como é que é o fim da vida humana. A outra forma, a gente estuda a estrutura do livro, as divisões, e a gente tem isso aí, né, de uma forma bem clara, a partir da página 173. 173, a gente vai ter a estrutura do livro, ela tem uma premissa, depois tem a prova e a prescrição. Então, a premissa é aquilo que ele está querendo discutir, depois ele diz: vou provar isso fazendo. Então, vamos para a experiência. E depois a prescrição. Ele vai chegar a um resultado, pelo menos ele vai fazer uma aplicação, ele vai, então, fazer uma declaração se ele havia encontrado ou não. Então, página 173. E a gente pode perguntar: o que tem de especial em Eclesiastes? Algumas pessoas não gostam nem muito de ler o livro, acham um livro complicado. Mas o que tem de especial em Eclesiastes, queridos? Eclesiastes é um livro inspirado nas Escrituras, por isso estão nas Escrituras, mas não é um livro de revelação. Mas como assim não é um livro de revelação? É que nem todas as palavras em Eclesiastes têm por objetivo revelar a verdade de Deus. E sim, o objetivo das palavras em Eclesiastes é relatar as reflexões de Salomão, expressando a mensagem, e aí sim, o livro vai expressar a mensagem que sem Deus e a perspectiva da sua palavra, a vida humana não tem sentido mesmo, não. Aí a afirmação está correta, não tem sentido, não faz sentido, é pura vaidade. Mas também o livro mostra que aqueles que se esforçam para encontrar sentido para a vida sem Deus
Tem muita gente se esforçando como Salomão se esforçou. Estão condenados ao fracasso. E essa foi uma verdade que o mais sábio dos homens descobriu muito tarde na vida dele. Olha o que diz, capítulo 3, verso 11. Diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E aí, a gente tem, então, um grupo de quais foram, ou qual foi a busca de Salomão pelo sentido da vida. Ele buscou sentido da vida em quê? Ele buscou sentido na vida através do conhecimento, através do prazer, através das realizações, através das possibilidades de fazer mudanças por si mesmo, através do sentido da vida, do controle do destino, dos bens materiais, do controle do futuro, e ele chegou à conclusão que não era possível. Ele não tinha como fazer mudanças por ele mesmo, e ele vai reconhecer isso. Bom, e é interessante porque quando a gente olha para Eclesiastes, a gente vê muito dos pensamentos hoje refletidos aí. As pessoas dizendo, não, toda a força que você precisa está em você mesmo, você faz as mudanças se você quiser. E Salomão, um homem sábio, vai dizer que não tem essa possibilidade de fazer essas mudanças por si mesmo sem Deus. Ele diz assim, 6:8, pois de que lhe valeria viver 2.000 anos e não poder desfrutar sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Então, ele estava tratando sobre isso, a questão da prosperidade. O homem tem prosperidade, trabalha tanto, corre tanto atrás, e ele diz: ainda que ele vivesse 2.000 anos, qual era o valor se não podia desfrutar de tudo que ele tanto trabalhou para conquistar, já que todos vão para o mesmo lugar? Ele está falando aqui depois da morte. Então, o sentido aqui, irmãos, é: se a vida humana for somente para este breve momento sobre a Terra, ela não tem sentido. Se as pessoas pensam na vida humana, e muitos pensam que a vida é só para esse tempo aqui sobre a Terra e ele é passageiro, ele é breve, não tem sentido nenhum. A vida perde seu sentido. E esse pensamento foi tratado séculos mais tarde pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, 1 Coríntios 15:19, ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, Eclesiastes vai ter no seu bojo lá uma pergunta: como então nós podemos tirar o maior proveito de uma vida sem sentido? Como que essas pessoas que não veem sentido naquilo que elas vivem, naquilo que elas veem, como é que elas tiram proveito disso? Só tem uma forma: buscando o Criador. É isso que o capítulo 12, versículo 1 vai tratar. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade e juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. E aqui nós temos uma mensagem muito clara, né? Um Salomão aqui, tendo aqui agora aqueles lapsos, né? Ou aqueles toques na memória dele. Por quê? Porque ele está falando, lembrar do Criador, lembrar de Deus nos dias da juventude, quando ele servia a Deus, ele era um homem comprometido com Deus, que ele orou a Deus, que Deus deu a ele toda a sabedoria dele. Porque agora chegaram os dias difíceis na vida dele, os dias da velhice, nos quais ele não tinha prazer. E aí, o livro tem como tema e propósito ele relatar, Salomão relatando a própria busca. O tema, o propósito é esse: a busca do homem geral. Salomão está representando um homem geral, por significado e propósito na vida, que por isso que o livro tem esse viés filosófico. Sempre desembocam nos propósitos de Deus. Por mais que se negue a Deus, tente tirar Deus da equação, sempre vai desembocar nos propósitos de Deus, como todos os rios desembocam no mar. Pois a vida sem Deus não tem qualquer significado. E qual é a mensagem a ser aplicada? Quando nós tentamos descobrir sentido e propósito na vida sem levar Deus em conta, nós encontramos nada, absolutamente nada. A vida sem Deus não passa de vaidade. Então, quando você começa a olhar
e caminhar para finalizar a sua busca, para onde Salomão olhou? Para onde Salomão e quem o Salomão buscou quando ele foi caminhando para finalizar essa busca dele ao chegar no final deste livro? Ele buscou o Senhor, irmãos. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, tá bom? Aqui está o resumo. Aí ele vai resumir. Ele diz o seguinte: tema a Deus. E está fazendo menção ao quê, queridos, aqui? Lembra Provérbios 1:7? O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Ele vai dizer: tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Pois isso é o essencial, e outra versão diz o dever de todo homem, para o homem. Não apenas para o homem religioso, viu? Isso é dever de todo homem, ainda que ele não cumpra, mas é dever dele, temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. E ele diz a razão: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, neste finalzinho, é esse olhar de Salomão olhando para Provérbio e buscando e resgatando que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria. Sem Deus a vida passa, ele não tem sentido nenhum. E aí, o Cântico dos Cânticos. O Cântico dos Cânticos, ele contém, ou chamado de cantares em algumas Bíblias, ele contém exatamente 1.250 palavras hebraicas. Bom, 1.250 palavras hebraicas, página 178. E essas palavras que se tornaram o Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos aqui é o cântico sublime, não é? O cântico por excelência, porque a Bíblia usa essas expressões: o santo dos santos, o rei dos reis, e aqui é o cântico dos cânticos, é aquilo que está acima dos outros, é o cântico por excelência do amor e da vida. E Salomão é dado como autor, e a ideia aqui é que ele escreveu este poema antes de todos aqueles casamentos que foram arranjos políticos, que ele se casou verdadeiramente uma única vez com aquela mulher, e essa é a expressão dele. Então, esse Cântico dos Cânticos é os Cânticos de Salomão, é sublime e é por excelência. 1.250 palavras, muitos símbolos dentro dessas palavras, tratam de um homem e de uma mulher, dele e da Sulamita, a esposa, ele e ela ali, são 117 versículos, e essa expressão é muito forte: o meu amado é meu e eu sou dele. Porque aqui nós temos um poema rico de símbolos e de alegria, tendo como pano de fundo um jardim. Olha que coisa interessante agora. A ideia aqui que é Salomão tendo o casamento dele, antes de toda essa questão do envolvimento com tantas esposas, da idolatria, aqui é um outro Salomão, é um Salomão jovem que se casa, que tem realmente esse amor dedicado à sua esposa. Bom, e o jardim como pano de fundo é interessante, porque você vai ter lá no jardim justamente ele e a mulher no jardim. E aí eles vão poder desfrutar do amor. Então, lá em 6, 2 e 3, é dito o seguinte: o meu amado desceu ao seu jardim, é mais do que uma vez é usado jardim aqui, né? Aos canteiros de especiarias para descansar nos jardins e colher lírios. Eu sou do meu amado é meu, ele descansa entre os lírios. Então, a ideia é que no centro desse jardim está o casal, o amado e a amada, para cantar sobre o amor. E essa expressão aqui, eu vou mostrar para vocês agora no hebraico como é que fica, que você já grava aí, porque você já pode, né, exercitar isso na sua casa, você que já é casado. A expressão é essa: Ani ledod vedod li. Ani ledod vedod li. Tá bom? Ani ledod vedod li. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Então a gente olha para Cantares, ou Cântico dos Cânticos, e a gente vê aqui essas declarações de amor.
o tema aqui, o pano de fundo todo é o amor conjugal. Salomão é o autor, ele está escrevendo e ele quer mostrar, e por 31 vezes você vai encontrar essa expressão que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Ani, le, dod, ve, dod, li, que é eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Os personagens principais é a esposa e a Sulamita. O que você tem aqui? Você tem 6 cânticos de amor, começando com o primeiro encontro, o chamado do noivo, o segundo encontro, a chegada do noivo, as frases de amor e o encontro final. A estrutura que nós temos do Cântico dos Cânticos é a página 178, bom? 178, essa estrutura aí, e a gente tem, dentro dessa estrutura, que você vê também já graficamente na página 179, nós temos a corte, né, dos amados, fazendo a corte aqui, elogiando, dizendo, ele dizendo como ela era linda, ela dizendo para ele como ele era belo, tá bom? E depois nós temos a consumação do casamento, de 3 a 6 a 5, 1. Depois nós temos essa pequena confusão no casamento, quando tem as amigas aqui perguntando onde o amado está, e aí nós temos depois a confirmação do compromisso final aí entre os dois, a reafirmação que os dois têm em relação um ao outro, bom? E aí a gente vê isso nessa parte que eu acabei de mostrar para vocês, na página 179, e fica sempre uma pergunta. Quando a gente trata agora sobre o Cântico dos Cânticos, ele trata sobre o amor, o que nós conhecemos do amor? E existem 4 formas de conhecimento de alguém ou de alguma coisa. Você pode conhecer algo ou alguém, né, ou alguma coisa, alguém, né, algo, alguém, ou alguma coisa, de 4 maneiras. Vamos ver essas maneiras, vamos ver como é que Cântico dos Cânticos demonstra isso. Vamos ver pelos 5 sentidos. Então, você conhece algo ou alguém pelos 5 sentidos. E é por isso que o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ele vai valorizar justamente isso, o sentido. Ele vai valorizar o beijo, o cheiro da pessoa amada, o som do nome dele, o toque, a alegria do encontro. Vamos lá. Beije-me, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável o seu perfume, o seu nome é como a fragrância que se espalha. Então, a expressão do amor no livro ocorre através daquilo que foi criado por Deus. E você vai ver isso aí, essas expressões ao longo do livro, tais como o homem, a mulher, a montanha, a árvore, animais, sabores de frutos, aromas, mas também vai falar da expressão do amor através daquilo que foi produzido pelo homem, como vinho, perfume, joias, taças, colunas, torres. Isso está colocado aqui para nos ensinar que a expressão, a prática do amor depende da graça de Deus, mas também depende da vontade do homem. Segunda forma de conhecimento é pela mente, não só pelos sentidos, mas pela mente ou pelo aprendizado. E todo aprendizado envolve conhecimento. Nós já tratamos disso, né? Que é receber a informação sobre determinado assunto. Nesse caso, o assunto é o amor. Quando alguém acolhe esse ensinamento na sua mente, ocorre o entendimento. Então, se esse alguém demonstra sabedoria, ele vai demonstrar essa sabedoria colocando em prática todo o conhecimento que ele recebeu e compreendeu. A gente já tratou disso nessa aula da aula passada, né? E ele vai dizer, meu amado é meu e eu sou dele. Porque o amor se expressa no casamento através de alguns propósitos. Eu chamaria dos propósitos, são propósitos, tudo com a letra P. Os propósitos em P que nós temos no casamento. Quais são eles? Paixão. Paixão envolve prioridade, prazer e profundidade. Pertencer esse pertencimento envolve proteção e provisão, casamento. Casamento envolve partilhar, que envolve perseverança e progresso. Você progride e você é perseverante, você continua. E, por fim, a parceria, que envolve perdão e também em se tornar um pacificador. Aí nós vamos para a terceira forma de conhecer algo ou alguém, através da proximidade, pela proximidade. É por isso que Cantares, o Cântico dos Cânticos 2,6 diz assim, seu braço esquerdo está sob a minha cabeça e o direito me abraça. E por fim,
pela experiência. Então, a gente vai aprendendo assim, pelos sentidos, pela mente, né? Pela proximidade, pela experiência. E na experiência ele vai dizer, o verso, para mim, mais emblemático do livro é esse daqui, o 8,6. Coloque-me como selo sobre o seu coração e como selo sobre o seu braço. Então, o coração de um e de outro foi selado um para o outro. A ideia é que você fez uma promessa, você guardou lá dentro do seu coração o sentimento, ele foi selado. Bom? E aí a pessoa vai ser o selo sobre a sua promessa, aquilo que você guardou no coração. Mas tem um outro selo, esse é dentro do coração, só você é quem pode colocar lá e saber que está guardado lá. Mas o selo no braço é o símbolo visível de compromisso e de exclusividade que vai relembrar sempre o amor entre as pessoas. Por isso que as pessoas, quando se casam, elas usam um símbolo exterior para demonstrar que algo já está definido no seu coração. Por isso, mais uma vez, a insistência, coloque-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. E aqui são duas coisas. A expressão lá de Cantares vai dizer, pois o amor é forte como a morte, e o ciúme é exigente como a sepultura. Então, a força do amor, e tem mais uma demonstração, né, disso, diz, o amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. Amor é tudo isso. É por isso que o 8,7 vai dizer que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios podem afogá-lo. Então, para poder expressar o amor desta maneira, dentro desse livro, a ideia é que eles precisaram aprender a olhar um para o outro, com empatia, ou seja, a capacidade de compreender o sentimento, a reação da outra pessoa, quando você se imagina nas mesmas circunstâncias que a outra pessoa. Então, com isso em mente, vamos buscar o tema e a mensagem para nós terminarmos esse bloco de livros poéticos. O tema, o propósito, Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos para mostrar como o amor físico, dentro do casamento, tem a aprovação de Deus, deveria ser expresso, emocional e fisicamente entre marido e mulher apenas. A mensagem a ser aplicada aqui é que Deus projetou a expressão emocional e física do amor para ser plenamente realizado dentro dos laços do casamento, entre um homem e uma mulher, ambos completamente comprometidos um com o outro. É isso que nós vamos, então, nessa noite, terminar com esse pensamento, que é o pensamento do cuidado de Deus sobre todas as coisas. Grande shalom para a sua vida. Que Deus continue cuidando de você, abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família.